da nossa casa. Nós também saudamos os nossos companheiros que nos acompanham pela internet. Então, com prazer, com alegria que nós nos reencontramos mais uma noite aqui na nossa Casa do Caminho. Lembrando os nossos recadinhos rapidamente. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à casa? Não, né? Então, todos já sabem que os nossos horários estão afixados lá fora, no nosso quadro de avisos. E relembrando, quem quiser passar pelo plantão, chegar só meia hora antes, mais ou menos meia hora antes do início da palestra, todos os dias que nós temos as palestras. Lembrando a todos, né, essa semana a gente monta mais uma vez a nossa cesta básica, que nós atendemos as famílias. Agradecemos mais uma vez a ajuda e continuamos contando com todos. Esse mês nós estamos precisando do arroz, do leite em pó, o óleo, açúcar e o macarrão. Então, gente, quem puder colaborar conosco, 1 quilinho aí de alimento já vai nos ser muito útil, tá? Para nós ajudarmos a montarmos, fecharmos as nossas cestas. Nós fechamos na sexta-feira agora, entregamos no sábado. Mas qualquer gênero alimentício é bem-vindo, tá? Então é isso, gente. Lembrando, então, também é importante lembrarmos que para o passe à distância, quem quiser receber o passe à distância para alguém, alguma pessoa conhecida, um familiar, é preciso passar no plantão antes e fazer um cartãozinho, tá? Então é isso, gente. Vamos agora nos preparar para nós darmos início ao nosso bate-papo, ao nosso Evangelho da noite. Então, vamos nos acalmando, procurando uma posição confortável aí na cadeira e procurando acalmar a nossa mente para que nós possamos sentir todo esse carinho desses amigos que prepararam já por nós o ambiente dessa sala e dessa casa, nos recebendo com todo carinho, com todo amor, a cada um de nós. Eles nos recebem e cada um de nós, né? Nós entramos aqui nessa casa, cada um com seus pensamentos, com as suas expectativas, buscando aprendizado, buscando fortalecimento, a coragem para o enfrentamento dos nossos desafios, buscando novas energias. Então, para que nós possamos receber, é importante que nós nos sintonizemos com as energias, com todo esse clima que esses amigos espirituais nos preparam. E nós vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus, de braços abertos, nos envolvendo com uma luz intensa que sai do seu peito e envolve a cada um de nós, com toda a energia que ele emana, energias de paz, de harmonia, de revigoramento da nossa mente e do nosso corpo. Então, guardando essa imagem e todo esse amor e carinho do Mestre, num abraço, nós vamos permanecendo assim, mantendo a nossa mente e o nosso espírito fixados na imagem de Jesus, para assim podermos estar mais preparados, mais envolvidos, para recebermos as palavras, os ensinamentos que o nosso companheiro Amir vai nos trazer hoje, e assim
podermos sair daqui melhores, mais fortalecidos, retornando aos nossos lares. Então, permaneçamos nessa paz e nessa harmonia do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós recebemos hoje nosso companheiro Amir. O tema da palestra hoje é Descubra-se, né, Amir? Então, vamos lá, vamos nos preparar para nos descobrirmos. Que você seja feliz na palestra. Obrigado. Boa noite. Perguntou se tinha alguém nova no centro, chegou uma aqui, a primeira vez. Todos bem? Que bom, né, ver a casa cheia assim, mesmo com esse frio todo. Muito bom. Engraçado que nessa coisa do descubra-se, a gente sempre vai se descobrir, né? Porque a gente acha que se conhece. E ontem aconteceu uma coisa até engraçada para me mostrar um pouco disso, talvez. Não acreditamos no acaso, né? Eu tenho um vizinho, tradicionalmente, como eu tenho muitos vizinhos, eu não vou falar quem é, não vai causar problema. Tradicionalmente barulhento de fim de semana, assim, com festas e com coisas até altas horas, assim. Ontem, 1h, 2 da manhã, escutando aquela coisa, meio difícil de dormir. Eu falei, mas será que é lá, né? Hoje é segunda-feira. Aí eu fui dando... Dizem que a gente tem 2 cachorros dentro da gente, né? O que é mais manso e o que é mais bravo. E precisa ver qual que a gente está alimentando mais, né? E eu comecei a pensar e comecei a falar assim, nossa, não é possível uma coisa dessa. Amanhã eu preciso levantar cedo para trabalhar, daqui a pouco eu vou dormir 3, 4, 5 horas no máximo. Não vou conseguir dormir porque eu já estava morrendo de raiva, né? Aí eu me surpreendi com a minha capacidade de sentir raiva. Falei, nossa, amanhã eu vou dar uma palestra sobre autoconhecimento, sobre coisa, e eu estou surpreso com a minha capacidade de sentir... descobri um pedacinho, né? Que eu não gostei muito de ver também. A minha capacidade de ficar deitado sentindo raiva. Vou só tirar aqui. A minha capacidade de ficar deitado na cama, pensando, sentindo raiva, e culpando o outro pela vibração inadequada que eu estava cultivando poucas horas antes de dar uma palestra aqui, começou a me dar uma coisa assim. E isso, de alguma maneira, me ensinou algumas coisas que eu não sabia sobre mim. E eu não tinha lido tão bem, né, o texto da palestra, normalmente eu me preparo um pouco mais no dia, mas assim que eu li o texto, me lembrou aquela passagem do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala com a gente. Eu até trouxe aqui, ó. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntando lá. Qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí a resposta simples. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec, não contente, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Aí ele fala, fazer o que eu fazia, né? Todo final de dia eu deitava na minha cama e interrogava a minha consciência, pensava em tudo que eu havia feito durante o dia, o que eu disse, o que eu falei e tal, e fiquei pensando se não faltar algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aí eu comecei a lembrar disso, e eu, em vez de estar pensando em o que em mim precisava de reforma, eu estava querendo matar o vizinho. Olha como a gente às vezes não se conhece tão bem quanto a gente imagina. A gente se surpreende muitas vezes com a nossa capacidade de pensar algumas coisas, de sentir algumas coisas, e num estágio ainda anterior de fazer algumas coisas. Né? Porque o nosso ganho, o nosso progresso de consciência, ele passa por essas 3 coisas. Né? Você consegue sair daqui, e eu consegui ontem, por exemplo, não ir lá e dar na orelha do vizinho. Consegui. Não foi tão difícil não ir lá tomar uma atitude mais primitiva. Mas eu não consegui pensar bem dele, orar por ele.
Então, assim, o que nós pensamos e o que nós sentimos, por enquanto, para nós é muito mais difícil de controlar do que o que nós fazemos. É mais fácil controlar os braços e as pernas do que a cabeça. Pessoas que estão numa fase mais primitiva, como nós já estivemos, e às vezes podemos nos surpreender como talvez ainda estejamos, às vezes não consegue controlar nem os braços e as pernas. Né? O próprio Paulo falava isso, né? Ele falou assim uma vez: eu estou em guerra comigo mesmo, ou estou em guerra com os meus membros. O bem que eu não quero, que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu falo, pô, esse cara era esquizofrênico, né? Alguma coisa assim. Não, não era. Lembra desses dois cachorros que a gente estava falando? A gente pode até pensar nisso em termos de ego, né? E em termos de self. Não é bem o foco aqui desse texto, mas tem muitos outros textos, aí, principalmente da Joana de Ângeles, que vão mais ou menos por essa linha. Né? Uma coisa seria a nossa essência eterna, né? Nossa essência imortal, e o outro seria a nossa personalidade transitória, que tem os seus desejos, que tem as suas limitações mais claramente definidas. Então, assim, nós temos essas duas coisas dentro da gente sempre, em tudo que a gente faz. A questão é qual a gente está alimentando mais. Né? Quando ele fala aqui, por exemplo... voltando ao Paulo. Quando ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O bem que eu, espírito, quero fazer, eu, Paulo encarnado, nós todos encarnados, não faço. E o mal que eu, espírito, self, não quero fazer, eu, encarnado aqui, acabo fazendo. Talvez a gente encarnado faça coisas que a gente não faria se estivesse desencarnado, com a nossa consciência mais liberta, com a nossa consciência mais próximo da plenitude da nossa consciência. É que a matéria, o corpo físico, ele sempre deixa mais nebulosos os nossos sentidos, as nossas percepções. Ele funciona como se fosse uma espécie de amortecedor vibratório. Então o espírito que tem aquela vibração mais alta, quando encarnado, ele tem uma vibração mais contida, uma vibração mais baixa. A gente pode pensar, por exemplo, quem gosta de física pode pensar em termos de atrito. É como se ele reduzisse a velocidade daquela vibração pela resistência que ele exerce, pela oposição que ele exerce. Oposição em grego se diz diabolos. E foi assim que muitas religiões, interpretando os ensinos do Cristo ali sobre a oposição da matéria, a oposição dos nossos vícios, a oposição das nossas más tendências, a oposição das tentações, a oposição das coisas, criaram nisso uma personificação do mal, com esse nome. Significa simplesmente opositor. Esse opositor pode estar dentro, pode estar fora, pode ser de vários tipos. Mas o opositor que está fora, e eu aí não estou me referindo necessariamente a algum espírito que possa querer nos prejudicar, ou que possa querer nos fazer mal, não. Né? A gente tem que pensar em oposição como as coisas que estão no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia é uma espécie de treinamento. A gente vem aqui para o centro espírita, a gente recebe as instruções, e aqui é muito tranquilo a gente cumprir as instruções que a gente recebe. Eu não estou falando instruções do palestrante necessariamente, instruções dos espíritos, do que a gente lê, das preces, né? De tudo, das mensagens do mentor. E aqui dentro é muito fácil cumprir essas instruções, porque aqui dentro a nossa oposição é menor. A oposição que as coisas externas exercem é menor, porque aqui é 1 hora por semana, 2, 3 horas por semana. No seu trabalho você fica 8, 10 horas por dia. Na sua família você fica talvez mais que isso, talvez um pouco menos. Você tem vizinhos, como eu tenho, o nosso amigo lá. Isso tudo é oposição. Quando você recebe essa oposição, principalmente quando você se surpreender, como eu me surpreendi ontem com a minha atitude, e eu espero que não haja mais sonos de segundas-feiras como eu tive essa noite, espero que tenha sido só para me ensinar, para poder melhorar um pouco a palestra.
Quando você se surpreender com alguma atitude sua, com a sua maneira de reagir a alguma coisa que está acontecendo de fora, ou seja, a uma oposição, pensa, o que essa oposição está querendo amolecer em mim? Eu ainda não consegui saber o de ontem, mas eu vou conseguir uma hora. Mas cada um vai ter a sua, você vai ter as oposições que te deixam mais nervoso, mais nervosa, que te tiram do sério. É essa que você tem que prestar atenção. A que mais te tira do sério é a que mais você tem que prestar atenção. Porque a oposição nos torna mais fortes. Vamos pensar em termos de uma academia, por exemplo. Alguém lá se matricula lá na musculação, aí hoje vai lá, faz um exercício lá só com a barra. Pouca oposição, não é? Se você ficar 3 anos fazendo exercício sem aumentar aquele peso, você não vai desenvolver o músculo que aquele exercício se propõe a desenvolver. Agora, se você semana que vem colocar 1 quilinho, no outro mês colocar mais meio, vai indo, tá? Daqui talvez 2 anos você esteja fazendo com 20 quilos de cada lado, sei lá, qual é o exercício. E a oposição daquele peso está fazendo com que seus músculos se desenvolvam. A oposição da matéria nos faz mais fortes como espíritos, exatamente da mesma maneira. Dá para entender isso? É tranquilo pensar nisso, não é? Mas a gente normalmente, da mesma maneira que a gente gosta de fazer exercício com pouco peso, a gente tende a fugir da oposição. E não a querer entender por que aquilo está se opondo a nós. Que seria esse pensamento, né? O que essa oposição está querendo amolecer em mim? O que em mim ainda está, como Paulo também dizia, né? Aquele homem velho, né? Que pedaço do meu homem velho isso está querendo amolecer em mim? Pode ser o que for, pode ser uma dificuldade material, financeira, pode ser uma doença, pode ser a perda de um relacionamento, né, o rompimento de um relacionamento, o próprio desemprego que muita gente está passando agora. Fala assim, nossa, mas está querendo dizer que isso não é o acaso que colocou isso na minha vida? Não, não é o acaso. Ou essas coisas foram escolhidas por nós, caso nós tenhamos condição para isso, para que pudessem nos desenvolver, e aí quem entende bem da musculação pode fazer sua própria série, não pode? Ele não precisa muito do professor. Agora, há os que não têm conhecimento nenhum e por enquanto, naquele momento, outros vão fazer a sua série de exercícios. São os nossos mentores do lado de lá. Que é o planejamento encarnatório. Antes da gente reencarnar, a gente tem assessoria lá, a melhor possível. Pessoas com muito mais experiência, espíritos, né? Mentores, com muito mais experiência do que nós em desenvolvimento. E, portanto, eles estão mais aptos do que nós, muitas vezes, a escolher esses exercícios. Mas sempre que é possível, sempre que nós temos a condição para isso, nós somos consultados. Quando eu estava pensando ontem, nessa história aí na cama lá, ruminando, odiando, é doído falar isso, né? Eu estou falando aqui no tom de brincadeira, mas é dolorido você falar isso poucas horas antes de uma palestra. E eu estava pensando assim, poxa, mas eu não posso merecer isso, porque eu não faço barulho para ninguém. Né? Se eu estou assistindo televisão, sei lá, 1h da manhã, mesmo de fim de semana, eu procuro abaixar para que ninguém escute e tal, para não perturbar ninguém, eu faço tudo para não fazer barulho. Então eu não posso merecer isso. E aí você começa a pensar, eu falei, mas eu estava pensando só em termos de expiação. Eu não estava pensando em termos de prova. Se você pensar em termos de prova, o horizonte se amplia demais. Que a prova é aquele sentimento que eu falei que a pergunta que a gente tem que se fazer, que mais ou menos é o que o 919 fala aqui pra gente, é um dos lados do que ele fala aqui pra gente. O que esta dor está querendo amolecer em mim? Se está doendo é porque está dando ressonância de fora com alguma coisa de dentro. O que isso está tentando tirar de mim? A fé não remove montanhas? Qual é a montanha que isso está tentando remover de mim? Jesus não expulsou os vendilhões do templo? O símbolo disso é muito claro. O que eram os vendilhões do templo? São pessoas que estavam desvirtuando, né, que estavam tornando impuro, vamos dizer, aquele ambiente que era um ambiente sagrado. Jesus muitas vezes se referiu a nós mesmos, ao seu próprio corpo, como um templo. Teu corpo é o templo do Espírito, ele não falou isso?
Teu corpo é o templo do Espírito. Em outro momento ele disse, destruam esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele estava falando do templo de pedra? Não. Ele estava falando do seu próprio corpo, porque 3 dias depois ele começou a reaparecer para as pessoas. Então, quando nós temos os vendilhões do templo, e esse ódio que eu estava sentindo ontem, que talvez alguns já tenham passado por essa experiência, ele é um dos vendilhões do templo. Como nós temos muitos outros. E é isso que a gente precisa entender para identificar. É isso que o Raul Teixeira, aqui com o espírito aqui que se comunica por ele, querem dizer com descubra-se. Se você está surpreso, se alguma coisa está te incomodando, entra dentro de você. Né? Entra dentro de você e procura saber por que aquilo está incomodando. Alguma razão interna tem. Porque o que está fora, se não tiver alguma relação com alguma coisa que está mal resolvida dentro, ela não incomoda. Eu já disse isso aqui. Tudo que nos torna agressivos, né? Todo agressor é um doente. A gente sempre tem que pensar no agressor como um doente. Seja o agressor verbal, seja o agressor físico, seja qualquer tipo de agressão. Ele sempre é um doente. Me veio na cabeça agora, por exemplo, essas pessoas que a gente de vez em quando vê no telejornal lá, que um homossexual em algum lugar foi agredido por um grupo de neonazistas, seja lá o que for. Ou que uma pessoa diferente lá, que um aluno meio diferente, porque é mais gordinho, ou porque tem um gosto diferente dos outros, ou porque se veste diferente, foi agredido, sofreu bullying pelo resto do grupo. Se o resto do grupo não estivesse doente na alma, doente dentro do seu coração, aquela diferença não ia incomodá-lo. Normalmente o que nos incomoda no outro é alguma coisa que nós estamos tentando não lembrar na gente. Alguma coisa que nos incomoda ainda dentro da gente. Quando o Santo Agostinho fala aqui, ele fala assim, ó. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis. Ou seja, será que se fosse o outro que fizesse exatamente o que nós estamos fazendo hoje, a gente ia gostar? Esse é o melhor teste, né? Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Pergunte ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ele quer dizer você desencarnar, né? Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então você vê, não é só obras contra o próximo que você pode fazer. Você pode fazer obra contra você também. Olha só. Examinai o que pudestes ter... Ainda é a resposta do Santo Agostinho, tá? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Procurar, eu estou pulando um pouco, né? Senão vai ficar muito comprido. Procurar e saber também o que dela pensam desses defeitos nossos. O que pensam os vossos semelhantes. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Formulai para vós mesmos questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos, né, todo dia ali, nessa reflexão, para conquistar uma felicidade eterna. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. Então a gente tem que entender que essas experiências do dia a dia, que a gente está se referindo a uma experiência simples aqui, que eu passei ontem à noite sem o menor planejamento da minha parte, pelo menos. Elas é que vão provar o que a gente aprende no centro espírita. Eu ontem, por exemplo, fui reprovado. Porque aqui no centro espírita, 1 hora, 2, 3 por semana,
É onde a gente recebe as instruções, onde a gente é reabastecido de força, de energia e de ensinamento. Mas a prova, a sessão espírita mesmo começa da porta para fora. Que é ali que a oposição vem. Dificilmente nós vamos ter oposição aqui dentro. A gente nunca vi ninguém não gostar muito de alguém do centro. É muito raro essas coisas, porque nós comungamos dos mesmos pensamentos, da mesma maneira de pensar, né? A gente não fica tantas horas também por semana juntos, isso também é um fator importante, né? As pessoas que a gente fica mais tempo são aquelas que a gente realmente vai ter oportunidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? No centro não dá tempo de perdoar tantas vezes. Mas aí, a gente trouxe algumas coisas aqui, que a gente fez uma palestra sobre isso uma vez, que era de um ele não é espírita, né? É um autor espiritualista que se chama Wayne Dyer, né? E ele tem, não sei se é um livro ou alguma coisa assim, que são os 7 passos para a gente dominar o ego. Porque é o ego que fica bravo com essas coisas. O espírito não está ligando muito para isso, não. O espírito não grita, ele sente as coisas com tranquilidade. O ego grita. Quando alguma coisa grita dentro da gente, é o ego. Né? Vocês acham que era o meu espírito, eu como espírito, ou eu como egão ali, como personalidade que estava querendo matar o sujeito? Imagina. Lógico que é o ego. É a dominação que o ego está exercendo sobre o meu espírito. Com anos e anos de doutrina espírita, de tarefa. Você vê como não é só a tarefa, né? Não é só a tarefa, a gente precisa ter a transformação dentro. Aquele cara lá, o Frederico Figner, do livro Voltei, foi um claro exemplo disso. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira, se eu não me engano, né? Doutrinava espírito, dava palestra, fazia todas as tarefas que a gente faz. E, portanto, achava que estava com a sua evolução já feita pelas obras, né? O Espiritismo diz muito isso, né? A salvação pelas obras, a cada um segundo as suas obras. Mas não é só a obra que a gente faz para o outro, ó. Interpreta bem Santo Agostinho, é a obra também que a gente faz para a gente mesmo. Se a nossa obra de benemerência não transforma o nosso sentimento, o nosso templo interno, ela só está fazendo bem para o outro, não está fazendo bem para a gente. E o bem é para todos, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Você não é para fazer o bem só para o outro. A gente não está nessa condição ainda de querer só o bem do outro e esquecer do nosso. Porque isso vai estourar em algum lugar se a gente esquecer de fazer o bem para a gente. E o melhor bem que a gente pode fazer agora para a gente mesmo é essa transformação. Que pode se traduzir de alguma maneira em a gente dominar o ego. É mesmo quando você se liberta do ego, né? É como se você estivesse dizendo para o teu ego assim, né? Não estou dizendo para ninguém se ver como duas coisas diferentes. Não é isso. Nós somos uma coisa só. Mas temos instâncias. Temos uma coisa que é temporária, que está limitando alguma coisa que é imortal. E a gente não pode, a gente como espírito, como uma coisa imortal, não pode ser escravo de uma coisa temporária, de uma coisa transitória, de uma oposição. Né? Aí ele dá 7 passos lá. O primeiro deles: abandone o querer vencer. O texto aqui do Raul Teixeira fala que a gente quer ser competitivo em tudo. A gente quer competir com a família, quer competir com as pessoas que a gente gosta, com o companheiro de trabalho, a gente quer competir com tudo. Queremos sempre vencer. Isso é uma coisa muito típica do ocidental, que divide as pessoas entre vencedores e perdedores. Você quer ver um americano partir para cima de você, chama ele de loser. Você já arrumou uma briga. É aquela cultura bem ocidental mesmo que divide as pessoas entre ganhadores e perdedores. Mas divide segundo o mundo. Não segundo os conhecimentos espirituais. Quer ver? Eu conheço um cara que é um vencedor. Só que se você for ver ele segundo o mundo, ele tinha só uma coleção de bonés, algumas perucas, né? Uma caminha num quartinho bem apertadinho, alguns livros, muito papel e muito lápis. Era tudo o que ele tinha na vida.
Se você for olhar ele com os olhos do mundo, ele é um perdedor. Vivia numa penúria. Viveu a vida inteira com o salarinho lá de funcionário do Ministério da Agricultura. Né? Teve tudo que é problema de saúde que vocês possam imaginar. Na visão do mundo, é um perdedor. Chico Xavier. E tem um exemplo muito, muito mais forte. De um cara que, talvez o maior vencedor de todos, né? Que é o vencedor de si mesmo, que venceu tudo dentro dele, que saiu daqui com buracos nas mãos e nos pés, e buraco aqui no lado. Como ele mesmo dizia, não tinha uma pedra para repousar a cabeça. E que foi assassinado com um julgamento bem parcial, um julgamento meio armado. Segundo o mundo, um perdedor, não é? E segundo Deus, o vencedor de tudo. Então, quando você tiver a tentação, não vai dar tempo da gente falar sobre os 7 passos, outro dia eu falo, porque vai saindo muita coisa junta. Mas quando você tiver a tentação de se ver como perdedor, em algum momento, porque todos nós em algum momento nos sentimos vencidos nas coisas do mundo, na oposição que tem da porta para fora. Ela nos vence às vezes. Problema do trabalho, problema de saúde, problema de relacionamento, é vizinho, é isso, é aquilo, é alguma coisa que você quer comprar e não consegue. Pequenas derrotas. Por que eu digo pequenas? Porque nenhuma delas vai ter a menor importância daqui a 50 anos. Para nenhum de nós. Eu e muitos aqui vão estar do lado de lá, né? A gente vai estar do lado de lá. E segundo Santo Agostinho, a gente não precisa temer nada se a gente tiver com essa lição feita. Então, quando a gente tiver essa tentação de se ver como um perdedor, olhe que é o mundo que está dizendo isso para você. Não é você como espírito, é o teu ego com a visão obscurecida pelo mundo, se vendo como um perdedor. Porque, na verdade, você não é um perdedor, você é filho de Deus. Tá bom, né? Filho de Deus. Não é filho de um príncipe, ou de um nobre, ou de um cara importante, ou de um político importante. Filho de Deus. E veja o outro também como filho de Deus. Isso vai te fazer ter muita dificuldade de falar uma coisa ruim para ele. De fazer uma coisa que não seja legal para ele. Se você vê ele como filho de Deus, fica mais difícil. Né? A gente, mesmo que você se veja meio no egão ali, porque a gente tem um pouco de receio, né? Daqueles que são muito poderosos. Se você vê alguém que é filho de alguém muito poderoso, você fica meio assim. Então veja o outro como filho de Deus, assim como você é. Você não vai conseguir fazer mal para ele. E se você não consegue fazer mal, veja, não dá para amar a Deus fazendo mal à sua criação, dá? Quem tem filho aqui vai entender muito bem o que eu quero dizer. Se alguém quiser agradar você da maneira mais profunda, deve fazer o bem para você ou para o seu filho. Quem tem filho aqui não precisa nem falar. É lógico que é para o seu filho. Né? O bem que alguém faz para o seu filho é o maior bem que alguém pode fazer para você. E nesse sentido, o Chico também, né? Nosso querido Chico, uma vez, ele deu um ensinamento muito profundo também para uma... Sandra, você deve conhecer esse caso, eu lembro mais ou menos, qualquer coisa você me corrige. Ele estava atendendo as pessoas ali, como atendia dezenas, centenas de pessoas, e uma família ali, um casal, se aproximou com uma filhinha. E a menina tinha um problema de saúde, que eu não vou me lembrar qual é. E os médicos não conseguiam descobrir qual era o problema da menina. Hã? Epilepsia. Vamos ver se é o mesmo caso. Espero que sim, né? E aí os médicos não descobriam, o Chico pegou e falou assim, olha, eu não lembro se era Emmanuel, se era Bezerra, o mentor que estava ali com o Chico na hora falou, olha, fala para esse casal aí arrumar um trabalho em benefício do próximo. Aí o Chico ficou meio na dúvida, né? Será que é isso mesmo, né? O cara vem aqui com problema, eu vou dar trabalho ainda. Aí falou, olha, tá mandando aqui vocês arrumarem um trabalho em benefício do próximo. Meio sem entender, eles foram, né? Meio que esqueceram isso por um tempo e depois acabaram arrumando um trabalho dentro do presídio de alfabetização de presos. É isso mesmo? De alfabetização de presos. Mas esqueceram dessa história da menina. E isso é uma coisa que o bem tem o poder de fazer.
Quando você começa a fazer o bem para o outro, o mal que te aflige começa a parecer menor, porque você vê que o outro tem problemas tão piores, que o mal que nos incomoda tanto começa a ficar um pouco relativo. E aí a filhinha ali estava meio que administrando. E eles foram alfabetizando os presos ali por algum tempo. Até que se esqueceram um pouco deles, né? Dos próprios problemas. E não é que a menina começa a melhorar? Aí eles lembraram dessa história e voltaram no Chico. Mas Chico, a menina melhorou, ela curou. E a gente até agora não sabe o que ela tinha, não sabe o que ela vai, não sabe por quê, ninguém sabe nada. Aí se aproximou mesmo o mentor, que eu não me lembro qual dos dois que era, ou era Emmanuel ou era Bezerra. Por ser médico, talvez seja Bezerra, né? E falou assim, olha, Chico, pode falar para eles o que aconteceu? Quando eles arrumaram esse trabalho de alfabetização de presos, as mães desencarnadas, as famílias em geral, né? Mas normalmente as mães têm uma capacidade de amar muito maior que a nossa. Viram o que aquele casal estava fazendo pelos seus filhos, que elas no plano espiritual é um bem que elas não poderiam fazer de lá para cá, e elas começaram a ver o que elas poderiam fazer por essa família. E, na verdade, o que essa menina tinha era um problema obsessivo, era um problema de perseguição espiritual. E elas ficaram durante muito tempo na casa desse casal, fazendo o esclarecimento daqueles espíritos raivosos lá, vingativos que estavam lá, e foram retirando, esclarecendo um a um, retirando por bem, né? Não na corrente. Retirando por bem um a um, até que, livre da perseguição espiritual, pelo amor que os seus pais estenderam indiretamente a essas pessoas, a menina ficou livre da doença. Então a gente vê que no fundo a gente está totalmente ligado com todo mundo, né? A gente às vezes quer jogar o outro fora, né? Quando a gente vê o outro muito diferente da gente, seja alguém que vem nos pedir alguma coisa na rua, seja uma pessoa mais difícil no relacionamento, seja no trabalho, na família, no vizinho, onde for, a gente quer, entre aspas, jogar essa pessoa fora, né? Só que quando a gente tem que entender que a gente vive num planeta que é redondo, né? Então não tem fora. E aí quanto mais longe, no máximo que você pode fazer é jogar longe. E quanto mais longe você joga o outro, mais tem que caminhar para ir buscar de volta. Lembra aquele dia que eu vim falar sobre relacionamento, que nós falamos das uniões sacrificiais? É alguém que volta lá da frente, sem ter que passar por expiação, sem ter que pagar nada para a lei, para buscar o outro por amor. E quanto mais a gente jogou o outro longe, maior é o caminho que a gente tem que fazer para buscar de volta, né? E isso nessas perguntas que o Santo Agostinho recomenda que a gente faça para a gente mesmo todo dia, é uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar, né? Eu estou jogando o outro fora? Mesmo que o outro seja muito difícil, esse é o mais valioso. Cristo não fala que aquela pedra rejeitada será a pedra angular lá, a pedra mais importante da construção? O que ele quer dizer com isso? Que aquele que exerce, voltando no que nós falamos no começo, a maior oposição sobre nós, é o que nos pode tornar mais fortes como espíritos. É o que pode remover mais imperfeições do nosso caráter. Porque ele, como eu estava falando aqui, né? O que o teu inimigo pensa de você? Ele não está preocupado em te agradar, né? Então esse que é mais difícil de lidar, na verdade é ele que vale ouro, né? Ele que vale ouro. Porque ele é que pode te propiciar você olhar para dentro, ver se você acha em você dentro de você aquilo que nele te incomoda. E às vezes começa a incomodar quando a gente começa a ler o texto, quando a gente começa a ouvir na palestra, porque a gente começa a pensar nas situações. É essa situação que a gente tem que pegar o fio da meada e seguir. É ela que é a mais importante, aquela que exerce a maior oposição. Uma coisa muito importante. Quando a gente vai fazer essa reflexão, a primeira tendência nossa, quando a gente começa a ver a montoeira que a gente tem ainda de defeito, apesar do que a gente já estudou, do que a gente sabe, do que a gente já ouviu, do que a gente leu, a primeira derrapada é a gente cair na culpa. E isso não é uma coisa boa. Porque culpa é uma coisa muito diferente de arrependimento. E você vai ver lá,
no Evangelho do Cristo, ali, principalmente João Batista, né? Que ele falava arrependei-vos, arrependei-vos. Ele não falava culpai-vos. Ele falava arrependei-vos, porque culpa não tem tanto a ver assim quanto o arrependimento. Culpa é uma coisa mais ligada ao ego. E arrependimento é uma coisa mais ligada ao eterno, ao imortal, ao espírito. Quando você começa a pensar assim, como é que eu pude cometer um erro desse? Isso é culpa ou é arrependimento? É culpa. Porque você, em outras palavras, está dizendo assim, eu sou tão bom, como é que eu posso ter cometido um erro desse? Isso é o egão, né? Agora, o arrependimento fala assim, putz, não foi legal eu cometer um erro desse. Eu não vou cometê-lo mais. Porque esse erro está me fazendo sentir dor, pode ter causado dor no outro, está me fazendo sentir dor. E isso é também o mecanismo da evolução, né? A gente colhe a dor que resultou daquilo, a gente não quer repetir. A gente colhe a coisa boa, lembra que eu te falei que você tem que se ver como filho de Deus? Veja as suas coisas boas também e as alimente. Todos nós temos muitas coisas boas. Muitas. Muitas, muitas. Somos filhos de Deus. Né? Então, assim, a culpa não é uma coisa boa porque ela pode nos deixar amarrado. Quer ver um exemplo? Bem rapidinho que já acabou o tempo. Livro Libertação, também do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Você tinha lá nas regiões umbralinas, ali no umbral mais terrível lá, um espírito que se arvorava em julgador dos outros, Gregório, não é isso? Que se arvorava em julgador dos... Quem estiver iniciando na doutrina, pessoal, não é hora de ler esse livro ainda, tá? Tem que conhecer Kardec já para poder entender bem esse livro, senão vai se assustar à toa, tá? Mas mais para frente é legal. Agora, o pessoal que tem mais experiência aqui, é um livro que a gente sempre indica. Mas isso é legal para todo mundo entender. Tinha um espírito ali que não era um juiz. Deus não lhe deu poderes de juiz. E, no entanto, ele estava lá, numa posição de superioridade, né? Assim, de superioridade na visão deles, na visão do mundo, em relação aos outros, julgando as pessoas que tinham errado, os outros desencarnados. São cegos julgando cegos. E o que ele usava para ter poder por essas pessoas? A culpa. Quando essas pessoas passavam a trocar a culpa pelo arrependimento, ou seja, paravam de ser escravas daquela coisa de como eu pude errar, nossa, e aquela coisa de ficar embotado e não conseguir reagir. Trocava pelo arrependimento, que é, olha, eu sei que eu já errei, mas amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã cedo eu já vou começar fazendo diferente. Quando elas trocavam essa culpa por esse arrependimento, elas escapavam ao poder dele e conseguiam ser socorridas. E ele tinha suas próprias culpas e ia ter as contas, ia ter que acertar contas com a lei divina por se arvorar nessa posição que ele sabia que estava errado. Né? Mas o que as colocava, essas outras pessoas reféns dele, era simplesmente a culpa. Então, quando for fazer essa reflexão que o texto fala, que Santo Agostinho fala, e vier aquele primeiro ímpeto de cair na culpa, resista a isso e troque a culpa pelo arrependimento de dizer, olha, eu sei que eu errei, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Era o melhor que a minha consciência daquele momento, seja ontem, seja 50 anos atrás, me permitia fazer. Amanhã cedo eu começo a fazer diferente. Hoje, agora, saindo da porta fora, eu começo a fazer diferente. Isso já não é culpa, isso é arrependimento. Porque você vê em você a capacidade de fazer diferente. Isso te faz forte, isso te faz se ver como filho de Deus. Então, para que a gente possa fazer essa reflexão, segredo não, né? Não é segredo porque vale para tudo. Evangelho do Cristo. Se a gente interpretar direitinho o Evangelho do Cristo e aplicar para as reflexões que a gente faz sobre nós mesmos, o Evangelho não vai ser um conjunto de proposições, não vai ser um conjunto de histórias, não vai ser um conjunto de ensinamentos. Vai ser alguma coisa que vai colocar a mão dentro de você. E vai remover as montanhas que você sabe que precisa remover. E vai colocar outras coisas, vai deixar aparecer outras virtudes que talvez você ainda nem saiba que tenha. O Cristo vai te mostrar. É só deixar Ele te mostrar. Que Ele te abençoe e ilumine cada uma das suas escolhas e facilite as nossas reflexões, a nossa autodescoberta.
Não deu tempo de falar dos 7 passos. Na próxima a gente fala. Um por vez, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação para o Amir a respeito do tema? Tem alguma pergunta da internet? Nosso amigo Lourenço. Nossa, que letrinhas. Ele manda só pra mim ou ele manda pra todo mundo? É mesmo? Amir, boa noite. Um forte abraço. Boa noite, Lourenço. E a todos os presentes. Homenageando Allan Kardec pelo aniversário de 3 de outubro. Dê a sua opinião. Dizem a boca pequena que se Jesus reencarnasse atualmente na Terra, o receberiam e o tratariam da mesma maneira que a primeira vez, devido à distância grande do entendimento de seus ensinos. Me diga, se Allan Kardec reencarnasse atualmente no planeta Terra, o receberiam da mesma forma, hostilizando-o, ou haveria maior compreensão dos ensinos de Jesus devido às interpretações valiosas que a doutrina espírita traz? Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir responder, Lourenço, mas vamos lá. Revelações, né? A revelação ela sempre está um pouquinho à frente da média, né? Senão não seria uma revelação, senão seria o senso comum, né? Para que não seja o senso comum, ela tem que estar acima da média. Isso aconteceu com Moisés. Se Moisés viesse hoje aqui, tranquilo, né? Um cara falar que existe um Deus só, que você não deve matar, que você não deve roubar, isso todo mundo sabe, né? Você leu a parte geral ali do Código Penal, já tem uma boa amostra. Do Código Civil também, né? Depois o Cristo também trouxe coisas à frente do seu tempo, que era o amor, a igualdade, né? Por que ele vem numa manjedoura? Num lugarzinho simples ali? Para mostrar que para recebê-lo você precisa se fazer simples, você não pode ficar cheio de pompa e se achar melhor que todo mundo. O que é simples tem mais condição de receber o Cristo. Aqueles que eram simples e humildes de coração, não foi isso que ele falou? Tinham mais condição de compreender os seus ensinamentos que eram ocultos aos sábios e aos prudentes, nas próprias palavras dele. Por quê? Porque o senso comum da época, no senso comum ali da época, o que importava? Quantos escravos você tinha, se você conhecia as leis do templo, qual era o cargo que você tinha ali no templo, se você fosse hebreu, né? Se você fosse romano, se você era um senador, se você era um centurião, o que você fosse. E aí chega um cara e fala, olha, vocês são todos iguais, independente se vocês são de família nobre ou se são de família menos abastada. Também era à frente do tempo dele, pau nele também. Kardec, mesma coisa, né? Trouxe revelações que estavam à frente do seu tempo e que acho que até hoje ainda estão, né? Então isso sempre é difícil, isso sempre vai gerar o que nós falamos no começo da palestra, oposição. Oposição do quê? Do nosso homem velho. E quando o nosso homem velho se convence, né, o homem velho quer dizer aquele que Paulo dizia, né, que precisa ser transformado, né, no homem novo, no homem à luz do Cristo já. Quando você consegue transformar o seu homem velho no homem novo, você precisa lidar com o homem velho do outro. Não é brincadeira. Então, assim, sempre a revelação, sendo acima do senso comum, ela vai gerar esse tipo de oposição. É lógico, à medida que os tempos vão avançando, né, como o seu Américo costuma dizer, né, nós temos leis diferentes daquela época, nós temos uma sociedade mais tolerante do que era aquela época às diferenças. Então, talvez fossem poupados das provações mais, vamos dizer, dos castigos piores, mas certamente sofreriam oposição. Né? Não dá para a gente dizer quais, porque a gente não sabe. Né? Hã? Tá bom. Se você
sinal da culpa. E aí o arrependimento. E se não surge esse arrependimento? Você reconhece o erro, mas não surge o arrependimento. Então, sempre é melhor reconhecer o erro do que ignorar que ele existe, né? Mas enquanto a culpa não se converte no arrependimento, às vezes a gente fica meio se sentindo escravizado naquilo, né? Por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Mães que praticaram abortos, né? A maioria delas carrega uma culpa profunda, uma dor na alma, né, Sandra? Você que trabalha no atendimento, eu também já vi casos assim no atendimento. A pessoa carrega uma dor na alma que é muito difícil você arrumar alguma coisa, até para falar naquele momento, que possa diminuir aquela dor. Porque aquilo ainda é culpa, né? Como é que eu pude fazer aquilo com meu próprio filho? Mas isso, nada disso escapa ao amor, à misericórdia de Deus. Porque Deus estende a misericórdia dele sobre a criança, sobre a mãe, sobre o médico que praticou aquilo, sobre todos eles. E todos eles terão uma chance de reparar. Quando que esse arrependimento, quando que essa reparação vai poder se fazer de maneira mais eficaz? Quando as pessoas envolvidas se libertarem da culpa e dizer assim, olha, errei. Seja quem for, eu errei. Mas aí não se deixar consumir pela culpa, porque a culpa paralisa, a culpa escraviza, né? E aí fala assim, como é que eu faço para mudar essa situação? Como é que eu faço para reparar isso? Aí Deus talvez coloque ela, ou nessa encarnação, ou em outra, coloque aquela criança, ou outra criança, ou um monte de criança, para quem cuida de orfanato, desse tipo de coisa, para que ela seja mãe não de uma, mas de várias. E que possa dar aquele amor que era para aquela, só para aquela, para um monte de gente. E eventualmente a misericórdia divina concede que aquela criança mesma venha a ser sua filha de novo nos seus braços. Já acompanhei um caso que a própria espiritualidade revelou que era assim. Que o espírito que estava reencarnando, na verdade, precisava passar por aquilo para consertar alguma coisa que não estava legal no seu perispírito. E ele retornou na mesma família, né? Que a culpa já tinha dado lugar ao amor. E é o amor, e não a culpa, que cobre a multidão de pecados. Não é isso? A gente tem que só falar isso. A gente não pode ficar fazendo a nossa justiça própria contra a gente mesmo. A gente tem que aceitar a justiça divina. Porque a nossa justiça própria é a justiça segundo o mundo. As opiniões de Deus podem ser diferentes das nossas. Porque a justiça dele é para educar, não é para fazer sofrer. Ela levanta o culpado, ela não aniquila o culpado. Então é essa justiça que a gente tem que aceitar. A justiça que Deus quiser mandar na gente segundo a opinião dele, não segundo a nossa. Porque a nossa justiça, dificilmente, principalmente quando a gente faz ela com a gente mesmo, dificilmente ela vem com a misericórdia. Normalmente ela é só a vingança. A justiça de Deus vem sempre de braço dado com a misericórdia. Falei demais. Fiquem com Deus. Obrigado. Então, companheiros, depois dessa excelente palestra, nós temos aí bastante informação e ensinamentos para levarmos para nossas reflexões. Então, nós vamos agora aproveitar esse momento, depois de tanto recebermos, para nós doarmos as nossas melhores energias, o nosso amor, em prol de todos aqueles que necessitam. E em prol, então, em primeiro lugar, nós vamos mentalizando o nosso planeta, envolvendo com todo o nosso amor, esse amor que vem do nosso Pai. E que cada um de nós deposita a nossa sementinha de amor, envolvendo o nosso planeta, esse planeta que é a nossa mãe, que nos recebe e nos abriga, e que nos permite a moradia
para vivermos todas as experiências que nós necessitamos. Então, com muita gratidão, nós envolvemos o nosso planeta. Amor e gratidão. Nós vamos vibrar por todas as pessoas, todos os nossos irmãos que estão passando pelos seus desafios, pelas suas dificuldades. Onde a dor, muitas vezes, habita em seus corações, vibremos o nosso amor. O amor que fortalece, o amor que envolve, o amor que perdoa. Envolvemos e vibremos por todos aqueles nossos irmãos nesse planeta. Vibremos pela nossa família, pelos nossos lares, onde encontramos esses companheiros de caminhada, onde encontramos as nossas dificuldades de relacionamento. Cada um de nós sabe, dentro da sua família, dentro do seu lar, aquela pessoa que hoje nós escolhemos para vibrar por ela. Vibremos então o amor, o perdão, envolvendo com muito amor e carinho. E vibremos também por aquele companheiro, aquele vizinho, aquele parente que não está dentro do nosso lar, mas que nós sabemos também que está precisando. Vibremos, envolvemos com muito amor. E agora, companheiros, eu gostaria de encerrar a nossa noite com uma prece, né? Hoje que nós comemoramos o dia de São Francisco, com aquela linda prece que ele nos ensinou. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos voltar para os nossos lares mais felizes, mais fortalecidos, envolvidos com toda a luz que esse nosso amor, esse nosso irmão Francisco nos deixou. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, nós continuamos em silêncio, nessa mesma sintonia, para que nos preparemos para o tratamento, os passes. Continuemos assim em silêncio.